Fala galera, bem-vindo à página A Jornada da Eletrônica, o único canal que ajuda estudantes a definirem e construírem uma carreira na área de tecnologia do zero. No vídeo de hoje, galera, eu quero comentar com vocês como conseguir sua primeira experiência na área de tecnologia, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero. É esse o tema do vídeo de hoje. Fica comigo aqui até o final, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. Me segue também lá no Instagram e no TikTok, que eu sempre estou postando conteúdos nessas redes sociais e também no Facebook. E antes da gente começar, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então galera, vamos lá, chegando aqui a gente vai para a tela do meu computador. Hoje eu estou utilizando a webcam do computador, mas com a câmera do celular, então tem essa pequena diferença aí, como você pode notar. Lógico que a câmera do celular é muito melhor, mas eu preferi fazer diretamente porque eu já consigo manipular as duas telas sem precisar ficar trocando ou editando muito o vídeo. Então bora aqui pro vídeo. Se a gente abrir aqui o que eu preparei para vocês, né? Deixa eu colocar minha câmera um pouquinho mais para cima, que vocês consigam visualizar. É o seguinte, então, como eu falei para vocês, o título do vídeo é como conseguir a primeira experiência na área de tecnologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as áreas de tecnologias possíveis e que eu comento com vocês quase todo o vídeo, quase toda a postagem lá no Instagram e também principalmente para os meus mentorados do programa Projeto Mentoria Macetes 360 graus, que não está com as vagas abertas, nem inscrições abertas, mas que eu estou na minha primeira turma ajudando eles a definirem e construírem uma carreira de tecnologia e até mesmo conseguirem emprego na área antes de formado. Então é algo bastante interessante, a gente está vendo vários conteúdos interessantes, algumas coisas eu estou trazendo aqui para vocês porque eu acho que é bastante importante. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então é como conseguir a primeira experiência na área de tecnologia. Primeiro vamos lá entender quais são as principais áreas de tecnologia. Então se a gente vem aqui na apresentação para o lado, a gente vai pensar nas áreas de tecnologia principalmente dentro de hardware e software. Para você que não sabe o que é hardware e software, vou te dar um exemplo muito simples. Aquilo que você está vendo aqui na tela, que você consegue mexer, editar e tudo mais, como essa minha apresentação, é um software porque é algo virtual. O hardware é algo físico, é o meu computador e todos os componentes eletrônicos que nele estão. E normalmente as áreas de tecnologia estão mais associadas a essas que estão dentro de hardware e software principalmente. Lógico que o conceito de tecnologia é muito mais amplo, mas falando especificamente sobre as áreas de tecnologia mais próximas da tecnologia, essas aqui que estão na tela são as principais. E aí, como eu gosto de comentar com vocês, você pode partir para uma área de tecnologia mais próxima a hardware, como uma área da tecnologia mais próxima a software. Então depende do seu gosto, depende do que você gosta de fazer de fato. Mas o primeiro passo para você conseguir entrar numa área de tecnologia de fato é definir a área de tecnologia para a qual você quer seguir. E importante aqui que você saiba o que melhor se adequa a você, se é algo relacionado a hardware, se é algo relacionado a software, e por isso que é tão importante que você faça cursos de tecnologia, cursos de especialização, para que você conheça um pouquinho mais aprofundadamente cada uma dessas duas áreas, tanto hardware quanto software. Mas falando especificamente das áreas que eu coloquei aqui na tela para vocês, a gente tem aqui mais próximo de hardware a engenharia elétrica. A engenharia elétrica vai trabalhar com geração, transmissão, distribuição de energia, projetos de energia solar e tudo que está mais relacionado a essa parte de fato de distribuição de energia, transmissão, geração e etc. E eu até coloquei um asterisco ali em elétrica porque é um hardware, mas não é necessariamente um hardware que a gente está acostumado ali, que é mais voltado para a eletrônica. É um hardware mais de alta potência, né? Então a gente está falando de vários circuitos, linhas de transmissão e distribuição de altas potências e bastante complexo. Depois disso, da área da elétrica, a gente tem a área da mecatrônica e a área da automação, que são duas áreas muito próximas, muito semelhantes, mas a diferença é que a engenharia mecatrônica ela trabalha ou estuda majoritariamente a área da mecânica e principalmente na construção de projetos mecatrônicos como robótica, e a automação está focada mais na automação e controle em si de processos. Então, um exemplo, pegando uma indústria automobilística, se a gente pensar, vão ter vários braços mecatrônicos ali, que são braços robóticos que pegam uma determinada peça, colocam em determinada parte do carro. O engenheiro mecatrônico vai ser o cara que vai construir aquele braço robótico. Enquanto o cara do controle e automação vai pensar em todo o processo, como melhorar, como deixar ele de forma eficiente, como automatizar ele e controlar a partir de algumas variáveis ou de um sistema supervisório que ele tem ali. Então essa é a principal diferença. Bem no meio ali entre o hardware e o software a gente tem a eletrônica.
A eletrônica é interessante e eu coloquei ela no meio, diferente da computação, porque quando a gente pensa em hardware e software, para uma universidade, para alguém que vai ministrar esse tipo de curso, é muito mais barato, no caso da eletrônica, que ela ministre matérias relacionadas a software. Porque ela já vai ser um curso muito focado em hardware, vai ter todos os instrumentos e tudo mais, porque é um curso de engenharia eletrônica. E aí, para ela ensinar hardware, ela só precisa de um computador e internet. Pro caso da computação já é um pouco diferente, porque a computação vai focar em processos computacionais, entender linguagens de programação bem a fundo e tudo mais, assim como a ciência da computação. E provavelmente essas universidades que têm esse tipo de curso, se ela não tiver um curso focado em hardware, como a eletrônica, ela vai ser um pouquinho mais fraca do que a eletrônica propriamente dita. Por quê? Porque hardware é um pouco mais caro. Então, por isso que eu coloquei a eletrônica no meio e a computação não. Pois a gente tem várias vertentes dentro da computação: ciência da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação e muitas outras até a gente chegar no software de fato. Aqui é interessante que você defina uma dessas áreas para que você consiga definir qual vai ser a profissão e aí sim ir atrás de conseguir a sua primeira experiência na área de tecnologia. Então, isso é bastante importante. Eu queria mostrar as opções que você tem dentro da área de tecnologia e vai muito além da programação, como o mercado digital principalmente já está associando nos dias de hoje. Passando aqui, indo para o nosso segundo passo, é a definição de um curso. Definir um curso é bastante importante. E uma coisa que eu acabei de me lembrar que eu não coloquei aqui é que além da definição do curso, é também interessante a definição da profissão, mas eu comento isso no próximo slide. Dentro das opções de curso, para que você consiga começar a se especializar e ir para a sua primeira experiência, nós temos os cursos livres, que eu não coloquei aqui, que talvez seja a primeira camada de todas, que são cursos que você pode fazer ali até mesmo na internet, ou instituições que não são responsáveis por formar alguém profissionalmente, mas é só um curso livre para você aprender uma profissão de fato. Então tem diversas instituições e cursos online que fazem isso. Depois a gente vai para um nível superior, que é o nível profissionalizante, que normalmente são cursos que tem ali dentro do Senai, a principal instituição que eu conheço que fornece cursos profissionalizantes. Depois do curso profissionalizante, você tem o curso técnico. Tanto o curso profissionalizante quanto o curso técnico foram dois cursos que eu fiz. A grande diferença entre os dois é que o técnico talvez seja um pouquinho mais avançado e aí você tem que estar numa maturidade maior para conseguir compreender as coisas. Eu percebi que o ensino profissionalizante ele é um pouco mais básico, o que ajuda quem está começando agora, principalmente se você tiver 15, 16, 17 anos. Quem está um pouquinho mais avançado pode ir diretamente para o curso técnico. Depois a gente tem na outra camada ainda a camada do tecnólogo. O tecnólogo ele é muito parecido com a engenharia, ele é um curso onde você foca numa determinada área que você estuda na engenharia para se tornar um profissional graduado de fato no ensino superior em uma determinada área. Então, por exemplo, na engenharia eletrônica a gente tem a eletrônica de potência e aí dentro dos tecnólogos possíveis de serem feitos você tem o tecnólogo em eletrônica industrial, que é mais um foco de uma área da engenharia eletrônica, que é a eletrônica de potência, onde você vai se aprofundar muito mais ali dentro. Isso é bastante interessante. E por último, mas não menos importante, nós temos a engenharia, depois você tem pós-graduação e por aí vai. Mas a engenharia é o principal curso onde você consegue ter uma vasta experiência em diversas áreas, dependendo da área que você escolher, e tem um leque de opções maior. Mas um contraponto com relação ao curso de engenharia é que pode ser um pouco mais difícil de você conseguir sua primeira experiência, por exemplo, entrando no primeiro semestre. Já que o primeiro semestre ele é extremamente teórico, o segundo também é bastante teórico, e você vai ter algo mais prático mais pra frente. Então isso vai te tirar um pouco da velocidade de conseguir sua primeira experiência por não estar aprendendo algo profissional de fato, não estar aprendendo a fazer um projeto tão logo ou tão cedo dentro da engenharia. Isso pode acontecer. Para quem tem um pouco mais de pressa, recomendo cursos livres, profissionalizantes e até mesmo técnico. Mas não se esqueça, é importante fazer engenharia para o seu crescimento profissional. Não necessariamente que você precisa fazer, mas que num grau de hierarquia o engenheiro sempre vai estar acima desses outros profissionais, principalmente na visão do mercado de trabalho. E isso é importantíssimo. Então, a gente já entendeu que a gente precisa definir uma área de tecnologia para que a gente consiga chegar na nossa primeira experiência e depois a gente precisa se especializar de fato. Não adianta a gente falar, quero trabalhar com isso, mas não tenho experiência nenhuma. Depois desse passo, um passo importantíssimo é você definir, obviamente, uma profissão que você quer seguir, porque definindo a profissão que você quer seguir, a gente consegue entrar no nosso terceiro passo, que é a construção de portfólio, currículo e LinkedIn. São esses três elementos que vão te ajudar a conseguir sua primeira experiência em uma determinada profissão.
É interessante que você tenha a definição da profissão até mesmo durante o seu curso, depois de aprender um pouquinho mais a respeito, do que só muito lá pra frente. Porque se você não define sua área de atuação o mais rápido possível, não que isso tenha que ser rápido, isso depende de cada um. Mas quanto mais você demora, mais você tem dificuldade de construir esses 3 elementos que são a base para você conseguir sua primeira experiência e são fundamentais. E que elementos são esses? São a construção de portfólio, o currículo e o LinkedIn. São esses 3 os mais importantes, são acho que os fundamentos, a base, a fundação para quem quer conseguir sua primeira experiência. E depois, no próximo slide, eu vou mostrar um dos mais importantes, que é tão mais importante do que esse, mas sem esses 3 aqui, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é cada um e o que cada um serve, né? Qual que é a finalidade de cada um deles. O currículo talvez é o que eu vejo que tenha um pouco menos de valor dentre esses 3. Porém, em qualquer vaga que você fosse candidatar, qualquer profissão que você for começar, eles vão pedir um currículo mesmo que básico, mesmo que você não tenha ainda muita experiência ou muita coisa para colocar nele. Somente para entender um pouco mais de que momento você está. Então é uma formalização, um documento que eles precisam para entender um pouco mais da sua realidade. Esse é o currículo. E aí você vai colocar lá o objetivo, vai colocar algumas informações suas. É interessante que o currículo seja muito parecido com o seu perfil do LinkedIn, porque, enfim, recrutadores não vão ficar olhando o seu currículo aprofundadamente. Eles querem ver suas experiências, o que você mexe e algumas coisas a mais ali, talvez resultados que você tem entregue. Isso é interessante para o recrutador, mas que isso não é necessário. Então, coloquei um exemplo aqui na tela para vocês. Beleza, esse é o currículo. Qual que é a diferença entre o currículo e o LinkedIn? No LinkedIn, o LinkedIn ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta em que os recrutadores podem chegar até você. Então ele é visto também como uma mídia social, mas mais para profissionais, mais relacionado a profissionais. E aí você monta seu perfil ali dentro e as pessoas têm acesso ao seu perfil, recrutadores, de acordo com as informações que você coloca ali dentro. Então se você coloca que é um engenheiro em eletrônica ou qualquer coisa ou qualquer área de tecnologia, na hora que o recrutador estiver fazendo uma pesquisa para contratar uma pessoa para preencher uma vaga onde ele trabalha, ele possivelmente vai te encontrar se você tiver com as informações preenchidas corretamente. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, como preencher essas informações num outro vídeo. Até mesmo eu falo sobre isso lá no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram. Então se você ainda não me segue lá, que tem bastante informações interessantes. E então definindo, o currículo vai ser ali sua formalização, um documento que você precisa ter para os profissionais quando eles pedirem. O LinkedIn é onde os profissionais vão te encontrar e é onde você pode colocar o seu portfólio, colocar os seus projetos. Por quê? O portfólio ele se difere ali do currículo porque ele é uma abstração, ou na verdade ele é uma demonstração visual do seu currículo. Então o currículo, o que você coloca ali dentro são coisas relacionadas à sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. E ali o recrutador ele vai ter acesso a informações básicas suas que você está falando sobre a sua carreira. Porém ele não consegue visualizar isso de fato. Então, por exemplo, no meu caso, eu que mexo com engenharia de dados, análise de dados e tudo mais. Eu coloquei um exemplo de portfólio para minha área, para a área que eu trabalho. Então eu poderia, por exemplo, colocar um link onde eu apresentaria para o recrutador um dashboard que eu construí, talvez em Power BI, que é uma das principais ferramentas de BI, que ela conseguisse visualizar de forma prática, né, olhando um dashboard ali de fato, que eu realmente tenho habilidade com Power BI. Uma coisa é eu falar, eu tenho habilidade, tantos anos de experiência com Power BI. Outra coisa é eu provar isso através de um portfólio. Então, um portfólio é uma representação visual do seu currículo. Pode ser imagens, pode ser vídeos, tudo que demonstra que você realmente sabe aquilo na prática. Ou até mesmo para programadores, o GitHub, alguma coisa que você possa colocar os seus códigos. Então, esse passo é fundamental e quem tem portfólio normalmente sai da frente de quem não tem portfólio, porque o recrutador consegue ver visualmente que você realmente sabe daquilo que você está falando. Então, currículo, portfólio e LinkedIn são 3 passos importantíssimos para quem quer chegar lá, principalmente para quem quer chegar lá rápido. Então, construir esses 3 baseado em toda a definição que você fez antes vai ser muito importante. Dos principais arrependimentos que eu tenho, na minha visão, é de não ter documentado tudo que eu fiz desde que eu comecei a estudar 10 anos atrás lá no Senai. Se eu tivesse documentado tudo até hoje, seria interessante, tanto aqui para o canal, para demonstrar tudo para vocês que eu fiz, que eu passei minha experiência, quanto para o meu próprio currículo, para eu conseguir colocar no LinkedIn, por exemplo. Galera, uma coisa que talvez vocês não tenham a percepção do quanto é importante
é a questão do LinkedIn, porque normalmente quando você é novo, a maioria da galera não tem. Então tá nas mídias sociais tradicionais, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Mas o LinkedIn, para quem sabe utilizar da maneira correta, para quem sabe construir um perfil, ele é extremamente relevante. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela que no último mês eu recebi cerca de 10 a 15 propostas de entrevista para ir para um determinado emprego depois que eu consegui fazer as mudanças necessárias dentro do meu LinkedIn e ficar visível na plataforma para que os recrutadores me encontrassem. E isso faz uma diferença abismal. É uma diferença tão simples, é uma construção tão simples que você pensa, putz, não vai dar certo. Ninguém me chama até hoje e ninguém vai continuar me chamando. Depois que você muda, cara, assim, é questão, às vezes de horas, às vezes um dia ou outro, que começa a brotar mensagem no Messenger ali, na parte de mensagens do LinkedIn, para você, e você vai recebendo diversos tipos de proposta de trabalhos relacionados a como você preencheu o seu perfil. Então é importantíssimo o LinkedIn. E por último, que tem até uma relação com o LinkedIn, que talvez seja um dos mais importantes de tudo dentro dessa construção, é o networking. E eu sei que para quem é novo essa palavra é meio confusa, ela não entende, ela não vê o valor dela, assim como o LinkedIn, mas o networking, ele é importantíssimo. E por que ele é importantíssimo? Porque lá dentro do LinkedIn você vai fazer diversas conexões, né? O LinkedIn não é amizade ou não é seguir e seguir. No LinkedIn é chamado de conexões. Quando você faz uma conexão com a pessoa, se conecta com uma pessoa, mais visibilidade você tem para outras pessoas, se essa pessoa te indicar, se essa pessoa fizer algum comentário nas suas postagens. Tudo isso vai ser importante para o seu network. Então lá dentro você vai se conectar com outros profissionais, com recrutadores, vai comentar posts, vai colocar o seu ponto de vista. É muito interessante que você esteja ativo lá dentro, criando esse network. Eu até vi um vídeo uma vez de um cara que falava, olha, de todo o dinheiro que a gente ganha na vida, 85% vem de network. E network, galera, é pessoas conhecerem o seu trabalho, saberem que você é um bom profissional e te indicarem para melhores empregos ou para possíveis vagas. E isso vai tendo um grande valor durante a sua trajetória, durante a sua caminhada. Se por acaso você é demitido de uma empresa ou não está recebendo uma promoção e quer trocar de empresa, existem pessoas, existe toda uma base, todo um engajamento que você pode ter ali dentro de pessoas que te indiquem para outras oportunidades. E isso é extremamente relevante e extremamente importante. E não são poucos os casos que isso talvez seja até uma questão de sobrevivência. Para muitas pessoas, uma indicação quando tinha sido demitido, já estava meses sem trabalhar, foi o que ajudou elas a conseguir um emprego novamente. Então isso aqui, se você não leva a sério ainda, é importante que você comece a levar. Então desses passos é fundamental que você siga todos eles, para quem está começando principalmente. Para quem já está um pouco mais avançado, talvez algumas coisas já sejam mais intuitivas, você já esteja fazendo um curso, você já esteja pensando numa profissão, até mesmo trabalhando numa profissão, mas se você seguir principalmente o passo 3 e o passo 4, você consegue aí talvez melhores oportunidades, como é o meu caso, como eu venho buscando. Então, assim, é algo bastante relevante. Esses 4 passos, se vocês seguirem de forma que vocês apliquem, se dediquem em cima desses passos, com certeza vocês vão conseguir sua primeira experiência na área de tecnologia. E aí, conseguindo a primeira experiência, dali vocês conseguem desbravar o mundo, conseguir até mesmo oportunidades no exterior. E aqui talvez um ponto que eu colocasse para quem quer algo um pouco mais avançado é aprender a falar em outras línguas. Então, trazendo um quinto ponto aí para vocês, é interessante que você aprenda a conversar, por exemplo, principalmente em inglês, porque você consegue ter diversas oportunidades fora do Brasil, já que você consegue se comunicar em inglês. E aí suas próximas oportunidades, a terceira, a segunda, a terceira, a quarta, podem ser até mesmo fora do Brasil ou até mesmo trabalhando remoto, né, daqui do Brasil para alguma outra companhia e ganhando um alto salário. Então isso é bastante interessante também. Eu sou a prova viva disso, tá? Eu não sabia falar inglês, eu perdi diversas oportunidades. E aí de 1 ano e meio pra cá eu venho estudando fortemente o inglês, aprendi a falar inglês e já tenho recebido oportunidades para trabalhar no mercado do exterior e isso é bastante interessante. Na minha vida profissional eu venho aplicando algumas coisas que eu quero, mas eu tenho uma baita vontade dentro da minha carreira de trabalhar em diversas áreas da tecnologia e não construir uma carreira dentro de uma só. Então eu tenho uma vontade, tenho trabalhado para isso, de, por exemplo, estou aqui trabalhando com engenharia de dados, programação e tudo mais, mas, sei lá, mais para frente ir para uma área industrial, trabalhar como engenheiro eletrônico de fato, fazendo teste de componentes, construindo novos componentes, trabalhando com manutenção, por exemplo, ou até mesmo na área da robótica, construindo robôs, fazendo automatização de processos.
ou até mesmo na área de telecomunicações, eu tenho uma vontade muito grande, particularmente falando, de passar por dentro de todas essas áreas, porque eu tenho um gosto muito grande por essas áreas de tecnologia, principalmente que está relacionado a hardware. E como já trabalho com software, eu acho que seria uma experiência muito incrível para minha carreira e principalmente para conseguir transmitir isso aqui dentro de um canal que é um empreendimento meu que eu tenho hoje. E aí eu consigo passar muita experiência para quem está aqui me seguindo e também trazer umas pessoas para trazer conhecimento e experiência para vocês, que é o que eu tenho feito dentro do programa Projeto Mentoria MA6 360 Graus. Isso é algo bastante interessante. Se eu não me engano, essa apresentação aqui que eu tenho, eu posso até deixar com vocês, mas eu tenho algumas coisas aqui ainda dentro dessa apresentação que eu tenho mostrado para os meus alunos, tá? Do projeto Mentoria MA6 360 Graus. E aí, o que a gente está trabalhando lá dentro, muito além dessa primeira experiência, são 4 pilares que eu quero mostrar aqui para vocês. O que eles vão saber, ou o que eles vão ter depois que eles saírem do programa, que dura ali cerca de 2 meses, 2 meses e meio. Aí a gente tem 4 pilares. Um pilar que eu chamo de conhecimento geral, onde eles vão ter a primeira definição de área, a primeira definição de profissão, a primeira definição de curso e universidade, já que eu estou todo o aparato para eles conseguirem fazer essa definição. Então eles conhecem as áreas mais a fundo, conhecem as profissões um pouco mais a fundo, conhecem as opções de curso e universidade que eles têm para seguir em uma determinada área, isso é bastante importante. Depois a gente tem o pilar profissional, onde a gente faz os primeiros microprojetos em tecnologia, então alguns cursinhos livres que a gente tem dentro do programa, em todas as áreas da tecnologia, para que eles conheçam o trabalho de fato. Depois eu ajudo eles naquele terceiro passo que eu falei com vocês hoje, com relação a perfil no LinkedIn, construção de currículo, construção de portfólio, como buscar oportunidades, porque isso aqui também é bastante interessante. E esse, talvez a gente poderia colocar ali como mais um pilar para você conseguir sua primeira experiência na área. Já que é legal, pô, se o recrutador for atrás de você, é muito mais interessante, fica muito mais fácil. Mas para quem está começando, buscar oportunidades de forma ativa, saber como ir atrás, também é bastante importante. E por último ali, a apresentação de projetos em comunicação, já que você vai fazer entrevistas, vai apresentar os seus projetos, e aí eu estou ajudando eles dentro dessa caminhada também. Depois, o terceiro pilar, ali dentro do programa, é o conhecimento acadêmico. Então eu ensino eles a estudar de forma efetiva, a gente já fala isso aqui no canal há bastante tempo. Tem um cronograma para o vestibular que eu acredito que seja muito mais eficiente para eles estudarem do que simplesmente ficarem pegando as matérias que tem dentro de matemática, história, física, biologia e etc. E sim criar um cronograma que mostre uma cronologia, que mostre uma conexão entre as áreas, isso é muito importante, eu vou mostrar para eles. E uma preparação para engenharia de fato, né? Porque é um curso bastante voltado a exatas, cálculo e física principalmente. É interessante que você chegue lá com uma base interessante dessas duas matérias, então isso eles têm dentro do programa também. E por último, mas não menos importante, alguns bônus, né? Porque quem vai seguir na área de tecnologia e quer ir para um curso de engenharia ou até mesmo curso de tecnologia, técnico, profissionalizante, pode ser que não tenha opção dentro da própria cidade e aí precisa fazer uma mudança de cidade. Então, é algo que eu comento aqui sempre no canal, nos podcasts, vocês podem perceber isso, porque é algo bastante importante, é um processo complicado, você é novo, você fica longe da família, às vezes a família precisa te sustentar, então é um processo bastante complicado e existem empresas como a @ForStudent, se você quiser ver no Instagram, @Olive também, se eu não me engano, que são empresas que ajudam nesse processo de transição do estudante. Elas estão principalmente concentradas em São Paulo, em algumas regiões do Brasil também, mas principalmente em São Paulo. São empresas que estão aí tentando ganhar o mercado no Brasil. Iniciativa para as mulheres, porque o mercado de tecnologia ainda tem muita gente na área que são homens ainda, então as mulheres ainda estão entrando dentro desse mercado. Se você vai para um curso de tecnologia, eletrônica, automação, mecatrônica, até mesmo computação, majoritariamente é um curso masculino, então as meninas às vezes sentem um pouco de dificuldade de entrar nessa área, de mostrar que são capazes. E isso aqui é algo que eu converso com as meninas do curso, né, dessa minha mentoria, principalmente trazendo outras mulheres que possam servir de referência para elas. E por último, alguns próximos passos depois que eles saírem do programa. Então, todo esse conhecimento, esses 4 pilares, eles têm dentro do programa, que vai muito além do que eu estou mostrando aqui nesses slides. Show, galera! Queria compartilhar isso com vocês, até compartilhar um pouquinho da minha história aqui, antes da gente finalizar o curso, porque foi exatamente assim que eu consegui, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, que eu consegui minha primeira experiência. Eu defini uma área de atuação ali, não foi uma definição muito bem pautada no começo, eu simplesmente não passei no curso de mecatrônica que eu queria, e aí eu fui fazer o curso no Senai de eletricista de manutenção e foi um curso profissionalizante, então estava dentro dessa camadinha aqui.
E depois que eu terminei esse curso profissionalizante, a gente teve uma oportunidade de fazer uma entrevista, uma provinha técnica, para trabalhar numa empresa de manutenção e engenharia, a Temon. E aí eu e mais 5 ou 6 colegas fomos fazer entrevistas, começamos a trabalhar e tivemos nossa primeira experiência dentro dessa empresa. E isso foi bem cedo, então a gente fez o curso ali dos 15 ou dos 14 aos 16, dos 15 aos 17 e começamos a trabalhar com 17 anos ali no terceiro ano do ensino médio dentro de uma área da tecnologia. Então foi algo bastante interessante e positivo pra gente e eu sei que isso aqui funciona muito bem. E, como eu falei pra vocês, para progredir, evoluir, construção de portfólio, currículo e LinkedIn, mais o network são extremamente poderosos para vocês conseguirem mais experiências e trabalhar aí onde vocês quiserem. Show, galera? Esse é o vídeo de hoje. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na minha tela para conversar com vocês. Espero que eu tenha trazido um conteúdo de valor. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo. Deixa sua pergunta se ficou alguma dúvida. Me segue nas redes sociais, que eu estou sempre falando sobre definição e construção de carreira na área de tecnologia, principalmente para quem está começando aí do zero. Tem muito conteúdo interessante lá para vocês. Bom, galera, no vídeo de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.